Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, 1º de janeiro de 2020. Feliz Ano Novo! Vamos agora aos destaques de hoje. Em Santa Rosa, bandidos aproveitaram a noite da virada para fugir. Detentos seguem foragidos. Para escapar, cavaram um buraco dentro da cela. Flagrante de roubo em Quaraí. Bandido se passou por cliente antes de anunciar o assalto. A vítima foi obrigada a ajudar ele durante a ação. E neste verão, cuidado para não cair em golpes ao tentar alugar casas na praia. Acreditem, os bandidos estão anunciando residências que, na verdade, não existem ou não estão disponíveis. E ainda todas as informações sobre o movimento das estradas neste feriado. Começa agora o movimento de retorno. A gente vê imagens ao vivo do posto de pedágio em Gravataí. O movimento, ele é intenso, mas ele ainda não está intenso, mas a expectativa é de que a partir de agora comece a aumentar já o retorno para Porto Alegre e região metropolitana. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E começamos com muita informação direto da redação, chamando a Luciane Coleman, porque o ano inicia com fuga no presídio de Santa Rosa. Quantos e como eles fugiram, Lu? Um beijo grande, feliz ano novo, Lu. Feliz ano novo para você, André, para o pessoal de casa. Pois é, a gente está começando aí com esses espertalhões, né, que acabaram aproveitando a virada para fugir. Foram 2 presos, viu, André? Eles fugiram pulando o muro do pátio do presídio de Santa Rosa, lá no noroeste do estado. E para escapar da cela, como a gente vê aí na imagem, eles cavaram esse buraco de 30 centímetros de diâmetro. Nossa. Não é muito largo não, né? Eles tiveram ali, ó, que se espremer para passar aí nesse buraco. Agora imagina, olha, eu não sei qual é o comprimento, mas eu não sei como é que não ficaram trancados aí. Tiveram que fazer um regime para conseguir passar pelo buraco. Pois é, tiveram, né, que ficar bem magrinho ali para passar naquele buraco. Incrível. Os agentes, eles acabaram percebendo a fuga por volta das 2 horas da manhã, porque começaram a ouvir o latido dos cães. Os apenados que fugiram são o João Francisco Medeiros Costa e o Fábio de Matos Flores. A gente está vendo aí as fotos, né, dos 2 indivíduos que fugiram. Eles estavam presos por causa do tráfico de drogas e agora estão, então, foragidos. Outros 20 presos que estavam no local acabaram tendo que ser distribuídos em outras celas, porque essa cela agora vai ficar interditada até que este buraco seja fechado, né, André? Pois é, eu não sei se a gente tem ainda, ou já tem essa informação, qual é o comprimento desse buraco. Porque a pergunta que a gente faz assim, para onde foi essa terra toda? Pois é, como é que não viram, né? Exatamente. Que eles cavam e vão colocando ali em algum lugar. Às vezes até de colherinha, vão abrindo, só que essa terra tem que ir para algum lugar. Exato, ou seja, cavar esse buraco e ainda depois pular o muro. Ou seja, são as 2 situações, né? Certamente a SUSEP agora vai investigar toda essa situação, né, André? Para ver como é que eles conseguiram cometer essa fuga desde da escavação do buraco até pular o muro ali durante a madrugada. Certamente. Bom, temos um outro assunto, lá de Santana do Livramento. Mais um flagrante envolvendo animais. Ontem a gente mostrou aqui uma cadela e uma gatinha que foram abandonadas. Na verdade, é uma cadela e 2 gatinhas, né? Elas foram abandonadas. E hoje a gente recebe essa imagem que vocês estão vendo aí, de um cãozinho, né? Que ele foi levado por uma pessoa e a imagem mostra, né, esse flagrante. Conta pra gente melhor, Lu. Pois é, a gente vê ali, né, esse cãozinho é da raça Poodle, branquinho, o nome dele é Max. Ele tava ali sozinho no meio da rua, daí vem esse rapaz, esse homem, pega e leva embora. De acordo com a dona, o cãozinho ele tinha saído para fazer um passeio na rua. Era comum, de rotina, ou seja, não foi a primeira vez que ele saiu sozinho, ele saía sempre. Aqueles passeios na graminha, né? Exatamente. A gente sabe para quê. Ele sai ali de noite sozinho para fazer as suas necessidades. Era ali por volta da 1 hora da manhã do dia 31. Quando esse homem, então, estava passando e aí pegou esse cãozinho que estava na rua. A dona está muito preocupada porque disse que ele foi recentemente mordido, o cãozinho, então ele está tomando medicação. E aí, se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro desse cãozinho, pode ligar para o telefone que está aí na tela, o prefixo é 55
E o telefone é 98 423 1664. Mas assim, né, André? A gente não sabe exatamente se houve a intenção de roubo, se daqui a pouco essa pessoa que estava passando ali ficou preocupado com aquele cãozinho perdido ali no meio da rua, né? Então, claro, a gente não está aqui para julgar, mas quem tiver informações sobre onde está, então, o Max, esse cachorro da raça Poodle, lá em Santana do Livramento, entre em contato com a sua dona, que ela começou 2020 extremamente preocupada e sem seu companheiro dentro de casa. Agora, Lu, assim, ó, aquela imagem que a gente mostrou de ontem, de um homem, assim, na maior... Eu não tenho nem palavras para dizer. Estaciona o carro, abre o porta-malas, de pé descalço, apaga as luzes do carro, né, para disfarçar, espertalhão. Abre o porta-mala e joga como se estivesse jogando assim papel no chão. Era um cachorrinho que pulou e 2 gatinhos. Um foi atropelado depois e morreu. E esse cãozinho e o gatinho foram já adotados por moradores da região. Que boa notícia, né? Isso é bacana. Agora, nessa imagem que a gente está vendo, é fato isso. Primeiro, o cuidador, né, de um cão... e a imagem de ontem, olha só, a gente vai mostrar aí. Aí ele desliga os faróis, ele desce descalço. Né? Desce e também descalço. Em Santana do Livramento, também né? Lá em Livramento. Situações lá em Livramento. Exatamente. Aí ele desce, né? Ele desce, ele abre o porta-malas, o cãozinho foge. E olha só o jeito que ele joga os gatos. Acho que ele tinha raiva desses gatos aí. Exatamente. Olha parece só, que estava com raiva. Mas olha... Eu não sei o que dá vontade de fazer a gente olhando, só pensar, né? Só pensar. Mas e uma aí pessoa ele pega e vai dessas embora. não tem coração, né, André? Não tem. Então, pra quem que tinha esse cão, esses Exatamente. animais? Quem faz isso com um animal, o que vai fazer com o ser humano? E esse outro caso que a gente mostrou, não dá pra dizer que o rapaz roubou o cãozinho, né? Primeiro que tem um detalhe, assim, ó. A gente vai abrir muitos questionamentos a partir de agora, mas um cuidador tem que cuidar do seu cão, né? Então, assim, a partir do momento que libera o cãozinho para ir sozinho lá, né, fazer o xixi dele, sabe-se que está correndo o risco de alguém com a intenção de proteger o cão, inclusive, daqui a pouco ele achou que esse cão estava perdido. Sim, vai para o meio da rua, daqui a pouco pode ser atropelado, né? Daqui a pouco ele mesmo pode estar procurando o cuidador do cão. Então, assim, são questionamentos que a gente faz. Não dá para acusar o rapaz ali, mas é um risco que se corre também, né? Como a gente vê, tem gente que joga animais do jeito que aquele outro jogou, tem gente que quer cuidar. Então não dá pra gente questionar que foi roubado. Não sei, daqui a pouco ele está aproveitando a oportunidade agora para achar a cuidadora desse cão, né? Mas tomara, é um fato, né? que... E como é um cãozinho que está com problemas, é importante que ele volte, né, para essa cuidadora dele, para que ele possa se recuperar de uma mordida que ele levou de um cãozinho, que eu não sei que cão que mordeu ele, mas daqui a pouco ele estava sozinho também outra vez e foi mordido por um cão. Mas ainda está desaparecido, né? Foi na madrugada do dia 31, ou seja, também esse rapaz que pegou o cãozinho poderia ter voltado ali durante o dia ali para a região para ver de quem que é aquele cachorro, né? Então nós vamos aguardar, a gente espera Mas a que gente ele mostrou seja a imagem aí, pode ser que já volte para casa hoje. Um outro flagrante que vem do interior, de um assalto numa loja, uma loja de conveniência. Aqueles bandidos que podiam trabalhar em novela, chegam, né, se fazendo de cliente e tal. E aí, ele, lógico, se fez de cliente antes de anunciar o roubo. Pois é, e olha só, aí ele dá a volta ali no balcão, como a gente viu ali nas imagens, ele tava com uma faca, ameaça a atendente que fica ali com as mãos no rosto, assim, ela fica meio que, a gente não sabe se é com medo, se ele forçou ela, né, a fazer que não está vendo, enfim, toda a ação. E olha só o tempo que ele demora, porque ele fica pegando todo o dinheiro do caixa. Sim, daqui a pouco a gente vai ver, ele pega também a bolsa dela, da atendente, sacode, provavelmente vira ver se tem algum objeto de valor. Olha lá, ele continua, ele pega uma sacolinha, coloca todo o dinheiro ali dentro, tudo que ele vê de valor em cima do balcão vai guardando. E olha a faca tá onde nesse momento? Pois é, agora a gente não viu, a gente vê na hora que ele dá a volta. E agora ele pede para ela pegar uns pacotes de cigarro. Ó, olha lá, ó, daqui a pouco ela vai alcançar um pacote de cigarro e ele começa, olha, ele pegou agora ali a bolsa dela, ó, sacudiu no chão e não viu nada de valor, ok, botou ó, pegou o pacote de cigarro, guardou e aí ainda pediu o celular dela, André. Olha, esse rapaz alto aí, moreno, magro, ele levou em torno de R$ 1.300 dessa loja de conveniência. Isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã de ontem, né, dessa terça-feira, nessa loja que fica num posto da Avenida Duque de Caxias, lá em Quaraí, lá na fronteira. Por isso, Lu, por isso que muitas lojas, muitos postos que funcionam 24 horas, já não funcionam 24 horas por causa disso. Aí era 5 horas da manhã, porque é uma loja de conveniência, ela tem de tudo.
né? E esse aí fez um ranchinho. Agora, na hora de ter uma arma na mão, mesmo que seja uma faca, ficam todos corajosos, né? Pegam tudo como se fossem os donos ali do pedaço. E agora, esse aí nem escondeu coragem o rosto, né? Para trabalhar, né? Para enfrentar a dificuldade do dia a dia, que é o comum a toda pessoa do bem, isto não tem. Precisa ter uma arma na mão, uma faca, um revólver, para se sentirem poderosos. Pois é, e o rosto dele, como a gente viu ali, está descoberto, né? Ele nem se deu trabalho também de esconder o rosto. E aí as testemunhas reconheceram ele como um ladrão conhecido na região. E deve ser aquela questão, né, André? Prende, solta e volta a cometer os assaltos, né? A velha história da legislação que facilita esse tipo de ação, né? Esse tipo de atitude. Mais de uma vez, não acontece nada, vai ir preso, né? Daqui a pouco já está na rua de novo e por aí vai. Muito bem. Obrigado, Lu. Até daqui a pouquinho, tá bem? Até daqui a pouco. 11 horas e 46 minutos, 11h46, temperatura de 31 graus nesse momento. Só acertando aqui o meu ponto que deu um problema. Em seguidinha, já está tudo normalizado. A temperatura é quanto agora? 31 graus. 31 graus. Está muito mormaço na rua. Olha só, muitas pessoas que passaram a virada do ano no litoral começam a voltar hoje aqui para a região metropolitana. E foi pelo feriado, né? Pelo Réveillon ser no meio da semana, muita gente foi aos poucos. E agora o pessoal começa a voltar. Quem está acompanhando tudo de perto é a colega Vanessa Felipe, para quem eu já desejo um feliz ano novo. Também para o nosso entrevistado, o Garcês, da Polícia Rodoviária Federal. E quais as informações e prestação de serviço que a gente tem para os nossos telespectadores e internautas também. Olá, André. Feliz ano novo para ti também. Feliz ano novo para toda a nossa audiência. Olha, como você falou, movimento intenso. Nós estamos aqui bem pertinho do pedágio de Gravataí e eu estou aqui com o Cássio Garcês, que é da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal. Começo logo a entrevista. Feliz ano novo, primeiramente. Obrigada pela participação conosco. Qual a expectativa de vocês em termos de movimento para hoje, Garcês? Para hoje, a expectativa é de fluxo intenso durante todo o dia. Iniciou bem cedo já pela manhã, vem aumentando e a Polícia Rodoviária Federal trabalha com a expectativa de lentidão à tarde na freeway. Qual a principal dica, qual a principal orientação, qual horário a ser evitado se a pessoa puder escolher? Se puder evitar, seriam aqueles horários de maior pico, final da tarde, início da noite. Pela questão da sonolência, do cansaço desse período, evitar sempre que possível a madrugada, aquele horário da meia-noite até às 6 da manhã. O sono é uma das principais causas de acidente nesse período. Você comentava comigo antes, né? Essa é uma diferença da ida. Na volta, agora o pessoal já está cansado da festa, então realmente vir bem antenado na viagem, né, Garcês? A atenção do motorista e a capacidade dele reagir a situações inesperadas influencia muito na segurança. Então, a sonolência, o uso do telefone celular, ou até mesmo, às vezes, o celular como viva voz, tira a atenção do motorista. Não é sabido que não permite resposta adequada a uma situação inesperada e isso causa acidente, muitas vezes bem grave. E a gente tem também aí expectativa de grande movimento para amanhã, dilui um pouco na sexta e no sábado e aumenta de novo no domingo, é isso? Isso, é um retorno um pouco diluído, mas trabalhamos com movimento intenso hoje e domingo, especialmente domingo, no meio da tarde em diante, muita gente aproveita ainda o litoral e deixa para voltar a partir das 15 horas. Então, nesse período, esperamos bastante movimento. E ao que a Polícia Rodoviária Federal está fortemente atenta? A Polícia Rodoviária Federal conta com equipes adicionais nesse período e estamos fiscalizando com atenção a embriaguez, é uma causa muito frequente aqui de acidente nesse período, as ultrapassagens em local proibido e o excesso de velocidade também nas rodovias, especialmente para o interior, transporte de crianças em cadeirinhas, o cinto de segurança, e, acima de tudo, o celular, que tira muita atenção e é muito associado a acidentes graves. Fala, André. Chamou a atenção vários carros passando com o farol desligado. Deveria estar aceso. É aquilo da desatenção. O pessoal passou a virada do ano
E parece bobagem, mas não é. As pessoas distraídas, né? Muita gente passou ali à meia-noite, acordou mais cedo para poder viajar e pode ter esquecido. Só que isso não pode esquecer. É uma determinação, está na lei, tem que estar com o farol aceso. Me chamou agora a atenção de muitas pessoas passando pelo pedágio, Garcês, com os faróis desligados. O que eu quero chamar a atenção também é para o volume de carros que começam a retornar. Hoje é quarta-feira, vai ter um volume grande na quinta, na sexta, no final de semana e também na próxima segunda, dia 6. Ou seja, nos próximos dias, movimento bastante intenso no retorno à capital, Garcês. A questão do farol é importante, especialmente nas rodovias do interior, de pista simples. O farol aumenta muito a visibilidade de quem vai e vem na rodovia e isso está intimamente associado ao risco de acidentes. E a Polícia Rodoviária Federal, nesse período, trabalha muito, é um volume de veículos acentuado, muitas infrações são cometidas, mas, acima de tudo, o objetivo da Polícia Rodoviária Federal é salvar vidas, conscientizar os condutores da importância da obediência à sinalização e à legislação, porque, no fim, quem é responsável pela segurança do trânsito é cada condutor que faz as opções pelo uso do cinto, pelo uso do celular ou por obedecer à legislação e evitar essas condutas que causam acidentes. E, Garcês, assim, né? Não adianta, um movimento aí de retorno está intenso, é preciso, já finalizando a nossa entrevista, essencialmente, além do respeito às normas de trânsito, paciência, né? Volta numa boa, para que o ano comece bem, acho que essa é uma dica importante, né? Paciência e respeito aos demais condutores, todos têm o mesmo objetivo, chegar bem em casa, o calor incomoda, a lentidão da rodovia, mas é importante que o condutor inicie a viagem sabendo que ele pode enfrentar esse tipo de situação. Garcês, muito obrigada pela presença, novamente um feliz ano novo. É isso, André, devolvo para ti aí no estúdio. E olha só, a gente vai direto para 040 imagens ao vivo, porque olhem como está o trânsito. O trânsito tem um afunilamento aí, é bem pertinho do viaduto que foi inaugurado, mas que não está ainda com a obra finalizada, né? O viamonense que está aqui com a gente no estúdio, Jeremias Werneck, e aí mostrando, portanto, que tem um afunilamento e o trânsito é bastante intenso na 040, portanto, essa imagem é ao vivo. Então, o pessoal já sabe que vai enfrentar dificuldade no retorno aí do litoral pela 040. E uma outra campanha que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo nas estradas, principalmente na Freeway, é que o motorista pare de ficar costurando, passando de uma pista para outra, que isso atrapalha, isso é risco de acidentes. Então, se mantenha numa pista e pare de ficar, principalmente em dias de maior movimento. Portanto, vejam só, 040, a estrada com bastante movimento no retorno a Porto Alegre. Muito bem, 11 horas e 53 minutos. E você que vai viajar, tem algo que é essencial nas estradas, o uso do cinto de segurança. E a Polícia Rodoviária está em cima dos motoristas, vejam só. Vale de tudo para passar a virada do ano na beira da praia, mesmo que tenha que viajar hoje e voltar amanhã. Vão fazer festa? Comemorar com os pais dela. E aí, volta quando? A gente volta dia 1º. Só para aproveitar o Réveillon na beira da praia. O último dia de 2019 foi movimentado na rodoviária de Porto Alegre. Muita gente fugindo do calorão. Não dá para aguentar, tem que ir pra praia, tem que curtir, pegar um solzinho, né? Para uma viagem tranquila, a Polícia Rodoviária Federal fez uma ação educativa. Mais de 1.000 pessoas receberam informações nesta manhã. Só neste ano foram registrados 137 acidentes envolvendo ônibus aqui no Rio Grande do Sul. 28 pessoas ficaram gravemente feridas, a maioria por não usar o cinto de segurança. Cerca de 50 motoristas fizeram o teste do bafômetro. Os passageiros foram orientados a colocar o cinto. Outros já incorporaram o hábito há bastante tempo. Eu uso sempre, eu chego e já ponho o cinto. Eu tenho visto muitos acidentes, né? Sem o cinto não dá. Posso fazer a comparação com o avião. No avião, todos colocam o cinto de segurança quando o piloto dá o alerta. Aqui também, o motorista dá o alerta de colocar o cinto na partida e tirar na chegada. Fazer a mesma coisa, é para sua segurança. O cinto só vai te ajudar, não vai te atrapalhar colocado corretamente. Isso é o mais importante, porque vidas se perdem por não utilizar o cinto dentro de um transporte coletivo. Muito bem, então tá aí dada a orientação mais uma vez. Eu não sei, eu não consigo entrar no carro e não colocar o cinto de segurança, já faz parte.
E as pessoas que andam atrás acham que estão mais seguras, não precisam colocar o cinto de segurança. E o motorista é quem manda dentro do carro. Ele tem que pegar e determinar que o seu passageiro coloque o cinto. Não é mesmo, Jeremias Werneck, que está aqui com a gente? Como é que tá? Agora, Feliz o senhor ano feliz? novo. Tudo bem? ótimo, tudo tranquilo para todos nós, né? 2020 seja um ano de... que a gente siga evoluindo em 2020, né? A gente siga evoluindo, não só no futebol, mas também na vida. Certamente, é preciso, tem que ir para frente, não é verdade? E o primeiro dia do ano é sempre aquele dia que a gente fica pensando o que vai acontecer, o que vai vir pela frente, né? O que o ano vai reservar para mim e tal. Então, no campinho, a gente também tem essa pegada, sabe? Ah, é? Eu tô de branco não é à toa. Ah, sabe? por quê? A gente usa branco quando começa o ano, muitas pessoas procuram jogar carta, jogar búzios, entendeu? Então, no campinho tem isso aí, entendeu? O campinho tem tudo isso. Quer saber? Chama a Débora aí, vamos ver. Porque eu quero saber, assim, o que a Débora de Oliveira está aprontando neste início de 2020. Cadê a Débora? Cadê a Débora? Oi, André, Jeremias, feliz ano novo pra vocês, pra quem tá em casa. Não é que eu tô aprontando, é que eu sou precavida, vocês têm que entender isso. Tô aqui com o pai Mário pra já saber o que vai acontecer nesse novo ano de 2020 pra todos nós. O André Har tá dizendo o que eu tô aprontando, pai Mário. Vê pra mim o que vai acontecer na vida do André Har agora em 2020. Vamos lá, vamos ver quais são as mudanças, porque todo ano energia nova, né? Vamos ver, André. Olha, boas coisas e bons caminhos. Alianças novas para ele, certo? O que é alianças novas? Trabalho, muita coisa boa acontecendo na vida dele. Ele só tem que dar uma cuidado um pouquinho com o estresse, né? Essa pessoa André. calma, essa pessoa tranquila, né? Cuidar um pouquinho com o estresse, mas ano maravilhoso para ele. Então, André, tu não te estressa, André. E depois, no campinho, eu vou voltar para fazer uma pergunta que o Rio Grande do Sul quer saber. Se o Jeremias casa esse ano, não casa, pai Mário? Daqui a pouco, nas nossas 4 linhas. Como assim? Não sobrou só pra mim. Ela conseguiu. Como assim? Ela conseguiu deixar no ar. Vamos saber a resposta, a gente vai ver daqui a pouco, Jeremias Werneck. Eu fui pego de surpresa. Vamos ver. Agora a gente vai ter que esperar. Né? Deixa eu falar um pouquinho de futebol, rapidinho. No campinho eu vou falar mais detalhes sobre uma negociação. O Grêmio está muito perto de concluir. Eu vou falar de futebol. O Grêmio está negociando a contratação do Lucas Silva, o volante que jogou no Cruzeiro, jogou no Real Madrid. Foi convocado para a seleção brasileira também. Ele tem 26 anos. No campinho eu vou dar alguns detalhes a mais. Aí um gol dele lá em 2013, 2014 pelo Cruzeiro. Esse jogador está livre no mercado, mas é no campinho que eu vou trazer uma informação novíssima sobre essa contratação que o Grêmio está tentando. Por falar em novíssimos, o Inter divulgou, mostrou os uniformes novos de 2020. Ano novo, roupa nova aí, ó, André. Bonita a camisa do Internacional. Mudou a marca que fornece material, então saiu uma, entrou a outra. Trocou pela rival. Mas tá? Muita diferença não tem não, né? São alguns detalhes, assim, que só quem é muito atento vai perceber. Aquelas listras lá no ombro, a gola virou redonda, não é mais uma gola V, né? Sim. O tom do vermelho tá um pouquinho diferente. Essa camisa branca, na minha modestíssima opinião, tá muito bonita, né? É uma camisa meio assim, retrô, meio anos 70, sabe? Com aquela gola ali com uma faixa larga. Tá muito bonito. Só que o detalhe é o seguinte, André. Esta camisa, para você que tá em casa aí, ela só vai começar a ser vendida no dia 6, segunda-feira. Mas o Inter vai estrear ela antes. No campinho eu vou contar quando estreia e contra quem. Atenção pra buzina, 3, 2, 1. Opa, acertei! Começando 2020 muito bem, começando muito bem. A buzina é pra aqui, essa Motors, sempre com a gente, né? O aleluia, me lembrei do Papa, viu a polêmica do Papa? O Papa estava lá no Ângelus e aí ele, uma moça lá puxou ele pela mão, eu vi isso aí. Ele deu um tapinha, mas a moça quase derrubou o Papa, coitado. Tava certo, Papa. Coitado do Papa. Quase que caiu. Até mais. Mas ele deu um tapinha, né? Calma, moça. Muito bem, 11h59, 31 graus é a temperatura nesse momento. Olha só, os moradores da Lomba do Pinheiro, né, com todo esse calor que a gente vem enfrentando vários dias, eles continuam sem água. Alguns estão, aliás, sem abastecimento há 11 dias. Ontem à tarde, a nossa reportagem voltou lá na Lomba do Pinheiro para mostrar esta triste situação que a gente vai mostrar para vocês agora. A
família da Isabel não tem clima para comemorar o Ano Novo. Eles não querem festa, querem respeito. Temos famílias, temos criança e a gente trabalha, né, todo dia. Chega em casa cansado e o mínimo que a gente quer é tomar um banho. Queria dar um recado para o Marquesan, que eu acho que na casa dele tem água. Há uma semana, eles quase não dormem para armazenar a água que pinga de madrugada. Mas não dá para lavar a louça, as roupas, limpar a casa. Segundo as famílias, o problema se repete há anos, mas desta vez está pior por causa desse calor de quase 40 graus. A gente não para de suar. Aqui na casa da Aline moram 8 pessoas. Eles estão sem água há 10 dias. Não vem nem de madrugada. O jeito é usar garrafas para buscar água na casa de parentes. Mas é longe, eles ainda precisam gastar com transporte. Ela se sente humilhada. Está estragando comida por causa da água, tu não consegue limpar as coisas, não tem higiene na tua louça, tu não consegue limpar a casa, não consegue trabalhar. Acabou o fim do ano da gente. No sábado, eles fizeram um protesto. Uma moradora ligou para o DEMAI na nossa frente. DEMAI, boa tarde. Boa tarde, eu queria uma informação que eu estou aqui 7 dias sem água, minha vizinha está 10 dias sem água. Entendi, senhora, mas deve normalizar hoje ao longo do dia, só não tem horário. Em outra parte do bairro, o mesmo problema. Há quase um ano, eles ingressaram na Defensoria Pública pedindo uma solução. Nada. Não tem água, Mas as contas chegam e a gente tem que pagar. E se não paga, eles estão cobrando juro. Bom, sobre essa reportagem, a nossa produção entrou em contato, né, com alguns moradores lá do bairro, agora de manhã, e alguns deles estão com águas, né, em casa, mas muitos com assim, ó, em conta-gotas. Isto, né, os que estão recebendo água, tem outros que nem isso, nem água recebem ainda. É uma situação, gente, que a gente está acompanhando. Ontem mesmo eu comentei no segunda edição à noite. É um problema que não é de hoje da prefeitura. É um problema muito antigo, muito antigo. Os prefeitos nunca gostavam de investir em obras que ficam debaixo da terra, porque elas não chamam atenção, né? E isso é uma realidade. E o sistema de esgoto em Porto Alegre, ele foi se deteriorando. Em compensação, a população foi crescendo. Agora, a população não tem nada a ver com isso. Paga os seus impostos, que é o serviço. Então, assim, há uma rede de esgoto muito defasada. Só que as prefeituras têm que compreender que a obra pode estar debaixo da terra, mas o resultado disso tudo está na torneira. E o eleitor ali que não tem água vai pensar 2 vezes antes, né, de votar ou então cobrar do seu candidato para que tome uma atitude e resolva esse problema que vem, ó, de muitos anos e parece tão difícil de ser solucionado. Agora, imaginem toda essa situação de calor que a gente vem vivendo. Essa senhora aí, ó, ela tem que pegar água numa familiar, tem que andar de ônibus para buscar água em garrafa. As crianças tomando banho com um paninho úmido. Crianças com problemas estomacais e intestinais por causa da falta de água. Essa aí abrindo não tem água na torneira, quer dizer, que situação é essa, meu Deus do céu? A capital dos gaúchos, a cidade de Porto Alegre. Espera aí só um pouquinho, vamos ter respeito pelo cidadão que precisa ter água na torneira, sim, porque isto é básico. Água, gente, água. Não estou falando de nada mais, mais complicado, estou falando de algo simples, é água. E a conta vem, a conta sempre vem. Muito bem, 12:04. Agora preste atenção nesta história. Há um mês, o filho e o sobrinho, uma moradora aqui do bairro Restinga, eles foram mortos a tiros. Uma história absurda. O assassino matou os jovens porque ele suspeitou, que eles tinham roubado uma porta da casa que ele está construindo. Imaginem só. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. A reportagem é do colega Glauco Pazza. É difícil arrancar uma expressão alegre deste rosto. Só quando ela mostra o documento que comprova que os órgãos do filho foram doados. Ou quando fala que vai ser avó de novo. Mas o bebê de Vitor da Rosa Costa nem vai conhecer o pai. Assassinado aos 21 anos, junto com o primo, Wesley Teixeira de Souza, de 18 anos. O motivo?
O assassino, identificado como Jorge Rodrigo Kretzmann Vargas, de 32 anos, suspeitou que um dos rapazes tivesse roubado uma porta de uma obra. Mesmo com a família no carro, Jorge foi à casa de Vitor e o matou pelas costas. Depois, voltou de moto, perseguiu e assassinou Wesley. Um mês após, o assassino não foi preso. E as famílias não se conformam. Eu quero uma certeza que ele vai ser pego. Eu quero ele preso, seja para cumprir 5, 6, 7 anos, mas eu quero ele preso, porque agora ficou 2 crianças sem pai. Nenhuma das vítimas tinha antecedentes. Vitor fazia curso técnico de enfermagem. Wesley era jogador da base do São José, muito querido pelos companheiros que fizeram questão de homenageá-lo. 1, 2, 3, Wesley, Wesley, Wesley! Tudo aconteceu aqui, na frente da casa, onde ficaram as más lembranças e um desejo, escrito em letras garrafais, o de sair deste lugar. A casa está à venda. Aqui não tem mais vida nenhuma para a gente viver. Aqui eu presenciei, foi no portão da minha casa que ele matou, foi dentro do meu pátio que ele matou meu filho. O delegado responsável afirma que todas as pistas até aqui não deram resultado. Ele tomou conhecimento da prisão preventiva que havia contra ele. E nisso ele foragiu. E a polícia continua, né, seguindo os seus passos, trabalhando na investigação para tentar buscá-lo em qualquer região que ele esteja. É extremamente importante que a comunidade, visualizando a imagem desse autor, entrar em contato com o nosso Disque Denúncia. Enquanto isso, é difícil conviver com a dor e o medo. Pra que esse cara fez isso? Tá solto aí, quem tá preso é nós. E aquela imagem ali diz tudo. Quem está preso, né, somos nós. A casa deles está à venda. Está à venda. Por quê? Porque estão com medo. Uma pessoa que faz isso, que mata porque achou que roubou uma porta, não tem cabimento uma coisa dessas. E mais uma vez que a legislação facilita a vida dessas pessoas. Olha só, esse é o retrato. As duas chegam a estar atrás das grades. Atrás das grades. E essa pessoa matou, e ela foi e depois retornou à casa. E aí essa preocupação. Tá esse, ó. Este é o assassino. Este é o assassino, este que está sendo procurado. Vítimas que não tinham antecedentes criminais, a gente por causa de uma porta, né? E a legislação, infelizmente, facilitando a vida dessas pessoas. A família perdeu esses 2 jovens. Imaginem como que não passaram a noite de Réveillon. E o assassino, né, passou o Réveillon solto por aí, aproveitando a vida. Muito bem, agora eu quero a atenção de vocês, porque tem um golpe na internet que está pegando muita gente. E por isso a gente quer mostrar e chamar atenção para que ninguém caia nesse golpe. Olha só, imagine a situação. Você faz as malas, coloca tudo no carro, né? E vai feliz para a praia, né? Já está tudo certinho lá, com a casa pronta e tal, né? Só que chegando lá, a casa que você alugou, ela não está para alugar. E muitas vezes a casa que você viu na foto, pagou tudo direitinho ali pela internet, chega lá e não encontra a casa porque ela não existe. É o chamado golpe do aluguel, que segue fazendo muitas vítimas e por isso a gente quer sua atenção para que você não caia nesse golpe. Curtir a praia e deixar os problemas de lado. O veraneio deveria ser assim, mas cuidado na hora de alugar um imóvel. Ficar perto da praia é o sonho de muita gente durante o veraneio, mas esta vontade não pode ser maior do que a precaução. Se o preço for muito baixo, desconfie, pode ser golpe. O Diego só descobriu que a própria casa estava para alugar em um anúncio na internet quando os veranistas bateram na porta da residência da família. Estacionou um carro aqui na frente, né, dizendo que havia procurado na OLX para uma casa para alugar e encontraram a casa, me mostrou o anúncio, tinha sido cobrado R$500 a diária. E o rapaz queria entrar para conhecer a casa e saber se já poderia fazer o depósito, né? Eu disse, olha, a nossa casa está para alugar, mas era uma imobiliária, não está na OLX. Então, nos demos conta de que se tratava de um possível golpe, né? Estavam com o carro cheio, prontos para se hospedar na casa. Cerca de 5 minutos depois desse carro, outro carro estacionou aqui na frente da casa, também com interesse de alugar. Se tratava do mesmo anúncio. Segundo a polícia, o golpe é comum. Só nesta delegacia de Tramandaí foram mais de 40 casos
casos registrados no veraneio passado, mas é possível se proteger. Primeiro, eu oriento sempre a procurar uma imobiliária ou um corretor de imóveis. Segundo, se decidir alocar diretamente com o suposto proprietário do imóvel, o maior número possível de informações sobre o imóvel, até sobre a pessoa que está alocando. Se tiver algum conhecido ou amigo na cidade onde vai alocar o imóvel, peça para ele dar uma conferida. Outra dica é desconfiar de quem insiste muito para receber a entrada do pagamento. Ele atemoriza, vamos dizer assim, a vítima, dizendo, o imóvel já há mais procurador, se não decidir em pouco tempo, o imóvel vai ser locado para outra pessoa. Geralmente não é uma quantia exorbitante, né, mas está pagando por um imóvel que não existe, né, seja 200, 300, 500 reais, ou o imóvel existe, mas não é daquela pessoa que locou. O dinheiro quase nunca é recuperado porque o golpista faz o saque logo depois do depósito. É uma investigação, não é complexa, mas é morosa, né? Geralmente nos deparamos com laranjas. Para ficar só com a parte boa do verão, não mergulhe na primeira oferta tentadora. Pode ser um banho de água fria. Então, fica aí, é importante essa dica. E cuidar muito, né, com os sites. Tenha os sites de aluguéis, o próprio conhecido Airbnb, que são sites mais seguros, mas não impede também que você faça uma investigação dessas pessoas. Dá trabalho? Dá. Mas é o risco que se corre. A internet tem um lado muito bom, mas tem um lado muito ruim também por causa disso. Então tem que ter muita atenção sempre. Não faça, né, querendo fazer correndo para aproveitar uma oportunidade. Tenha paciência, é melhor perder uma oportunidade do que perder de fato dinheiro. Então foi dada a dica bastante importante e que infelizmente tem sido muito comum. 12:02, vamos direto para as estradas, vamos dar uma olhadinha nesse momento, o retorno para Porto Alegre. O movimento ele começa a aumentar, já tem um acúmulo de carros aqui em Gravataí, a gente vê o pedágio nesse momento, nessa imagem, gente, que é ao vivo. E a polícia orienta que a partir de agora, a partir da tarde de hoje até amanhã, né, ou seja, durante 24 horas, o movimento vai ser intenso. Então, quem puder escolher, que volte, né, amanhã, né, no dia 2, mais na parte da tarde. Porque o que aconteceu? Com o feriado no meio da semana, muita gente foi saindo aos poucos, já no final da semana, ali quinta, sexta, no sábado, no domingo, na segunda. E aí agora o retorno, ele já é mais apertado, porque muita gente já tem que ir trabalhar amanhã. Então, a partir de agora, o movimento vai ser bastante intenso. O número de veículos que saírem em direção à praia, mais de 260 mil. E vai ter um momento que esses carros precisam voltar. Vamos dar uma olhadinha na 040, onde o movimento é bastante intenso nesse momento. Olha só, a tela aqui, a imagem na esquerda é a BR-290, a Freeway, ali em Gravataí. E aqui à direita é a 040, no retorno do litoral, para quem vem ali daquela região mais ao sul do litoral. Essa pista aqui, esse carro que vai dobrando, é o que vai entrar na 118, tá? A gente vê esse carro branco que está fazendo algum sinal ali, é isso? Será que é pra gente algum sinal? O pessoal, para vocês verem, isso aqui é muito pertinho do viaduto que recém foi inaugurado. Aliás, até me disseram que é um viaduto meio esquisito ali. Fica meio torto, meio estranho o negócio. Então, esse congestionamento já começa a funilar exatamente no viaduto. O pessoal que vai dobrando aqui à direita vai para a RS 118, que vai sair depois em Sapucaia. E esse pessoal aqui vai sair mais adiante em Viamão, em direção a Porto Alegre. Aliás, aqui é Viamão, vai sair em direção a Porto Alegre. O pessoal fazendo o sinal aí, eu não entendi muito bem o que está acontecendo. Agora, dá para perceber que está calor, né? Dá para perceber que está calor. Bom, a temperatura agora é 31 graus. Tem um veículo ali da Brigada Militar, mas eu acho que está tudo tranquilo. A não ser esse congestionamento que daqui para frente, meu amigo, quem vem pela 040 precisa ter paciência. 12:14. Agora, atenção, porque a polícia de Cerro Largo, na região das Missões, tenta descobrir se há mais vítimas de um professor universitário acusado de abusar de meninos. O homem foi preso por estupro de vulnerável, entre outros crimes. Acompanhe.
O padrasto de uma das vítimas prefere não mostrar o rosto. Em 2017, ele flagrou no celular do enteado fotos do menino sem camisa e mensagens do professor de 35 anos. Mudanças no comportamento do adolescente, que tinha 12 anos, foram sinais de alerta e o menino confirmou que frequentava a casa de um estranho. Quando a gente perguntou, e daí foi a fundo, né? Daí ele disse que ele realmente ia para lá, né? Mas só para jogar videogame, tomar refri, comer salgadinho, né? As trocas de mensagem eram feitas por celular. Nesta aqui, o menino pede ao tio R$30 para ir a um jogo de futebol. O professor diz para o adolescente buscar o valor sozinho e oferece R$50. Com receio de que acontecesse algo com o adolescente, a família decidiu se mudar para a região metropolitana de Porto Alegre. E daí ele começou a seguir, né? Começou a passar na frente de casa e ele começou a seguir, daí a gente teve que vir embora, né? A gente passou até necessidade, porque a gente teve que vir sem nada, até conseguir emprego, conseguir as coisas. As investigações começaram no final de 2017. O professor foi indiciado por estupro de vulnerável, armazenamento de fotos de adolescentes contendo sexo, por aliciar adolescentes para a prática de atos libidinosos e por associação ao tráfico de drogas. Pelo menos 3 adolescentes foram vítimas do professor. Ele aliciava os adolescentes, né, para a prática de atos, né, sexuais diferentes da relação sexual. Isso chama-se ato libidinoso, diferente da relação sexual, que também é considerado estupro. O homem era usuário de drogas e foi preso no dia 13 de dezembro. Ainda segundo a Polícia Civil, o professor já havia sido detido em 2018 e depois liberado. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele. E lá encontrou, né, um material inicial, né, contendo, né, imagens, né, fotos de relação sexual envolvendo adolescentes. Meio-dia 17 minutos e olha só, cerca de 160 mil pessoas passaram a virada do ano na Orla do Guaíba, aqui na capital. Além do show de fogos, muita música e alegria com a família e também amigos. Mas, no dia seguinte, olha só, deixou a desejar. A colega Vanessa Felipe conta pra gente por quê, Vanessa. A Orla do Guaíba ficou lotada para celebrar a chegada de 2020. Para alguns, o ano que passou não foi nada fácil. Foi um ano bem cansativo, bem trabalhoso. Para outros, teve realizações. Eu arrumei o emprego dos meus sonhos. A capital gaúcha se despediu de 2019 em grande estilo. No céu. Cerca de 160 mil pessoas estiveram na festa da virada em Porto Alegre. Contagem regressiva para um ano que chega trazendo a esperança de dias melhores. Agora é colher o fruto desse amadurecimento. Uma etapa concluída da vida, agora partir para uma próxima. Foram 10 minutos de um espetáculo de luzes no céu da capital, com direito à trilha musical. Mas a festa não teve só a parte bonita. Infelizmente, Porto Alegre amanheceu aqui na Orla com todo esse lixo, toda essa sujeira. Por isso, os garis começaram o ano trabalhando bastante. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, cerca de 40 garis foram para a Orla, 20 já no começo da manhã, além de caminhões de lixo e até de água para limpar todo tipo de sujeira. É bastante lixo para nós, mas temos que manter essa nossa orla aqui limpa para as crianças brincarem. E olha que a prefeitura pediu a colaboração dos moradores e turistas e reforçou o serviço de limpeza para a festa. Havia 50 tonéis e 30 contêineres, além das lixeiras. Mas, como se vê, muita gente não deu bola. O cenário impressionou quem manteve o hábito de fazer exercícios ou simplesmente tomar um chimarrão na beira do Guaíba. Bem decepcionado, não esperava isso. A gente olha para cá e se entristece.
um lugar tão bonito, tão, né? E olha como ficou, o pessoal não colabora, né? Não traz a sacolinha para pôr o lixo. Mas, felizmente, no meio de tanta falta de educação, há bons exemplos. Venho com a sacolinha, porque a educação a gente vem de trás de casa. Essa não dá para comprar. Bom, a quantidade de lixo assusta, entretanto, é 10% menor do que a do ano passado. É o que diz pelo menos a prefeitura, mas ainda assim é muito lixo, né? É muita porquice, é muito relaxamento, melhor falando. Relaxamento, falta de educação. Esse ano foram pelo menos 1.800.000 quilos de resíduos. Em 2019 foram 2 toneladas. A prefeitura atribui o resultado ao maior número de contêineres e lixeiras colocadas ao longo da orla. Foram disponibilizados 50 tonéis extras de lixo, além de 30 contêineres a mais. O que eles não fazem? O lixo já seletivo aí na orla, aliás, para que definitivamente fique por aí, onde só se coloca lata, onde só se coloca vidro, né? Eu sei que é difícil, as pessoas muitas vezes não colaboram, mas é importante, as pessoas não colaboram, mas é importante que tenha, né, que se disponibilize e que outros possam pegar esse material aí e vender para reciclagem. Agora, eu sei, passa pela educação do povo, sim. O que custa levar uma sacolinha, largar teu lixo ali e leva de volta para casa, né? Agora, é muito simples. Por outro lado, a prefeitura também precisa disponibilizar mais. Não estou justificando, não estou justificando. Mas são lixeiras muito pequenas. Tem que ter algo maior ali para que possa... Né? É os dois lados, não é só a prefeitura, não é só o cidadão, mas os dois lados. Precisa mais educação? Precisa, mas precisa também que tenha mais lixeiras e não é nem só na Orla do Guaíba. Esses dias eu queria colocar um papel fora, fiquei caminhando, não achava. Era incrível, mas não achava. Muito bem, meio-dia 21 minutos. Deixa eu conversar com a Vanessa Felipe, que está no pedágio em Gravataí, vai mostrar a movimentação de retorno do litoral. Como é que está a movimentação aí dentro do que estava programado, hein, Vanessa? Oi, novamente, André. Pois é, a gente segue aqui bem pertinho do pedágio de Gravataí, na Freeway. E desde que nós chegamos, há cerca de 1 hora, o movimento se mantém intenso. Não presenciamos nenhum engarrafamento, nenhum problema maior, mas muitos carros passando no sentido Litoral Norte, Porto Alegre e também região metropolitana. Afinal, foram mais de 260 mil veículos para o litoral norte gaúcho e também para as praias de Santa Catarina, né? Desde o Natal e principalmente agora no Ano Novo, no feriadão do Ano Novo. Então, toda essa gente, a maioria pelo menos, começa a voltar. A expectativa para hoje é de em torno de 65 mil veículos, mais 50 mil veículos retornando amanhã. Uma pequena distribuição aí entre sexta e sábado e bastante volume novamente no domingo. Antes, no começo do jornal, nós conversávamos com a Polícia Rodoviária Federal e as orientações são as de sempre, mas muito importantes, né? Respeito às leis de trânsito, ao limite de velocidade, não faça ultrapassagens em locais proibidos, ultrapassagens perigosas. Obviamente, não dirija, não pegue o carro se tiver bebido, se tiver ingerido bebida alcoólica. E, aliás, esse é um ponto importante. O Garcês, da Comunicação Social, ressaltava isso, que no retorno é preciso ter um cuidado, digamos assim, redobrado. Porque se na ida a pessoa tem pressa para chegar, na volta a pessoa está um pouco mais relaxada, um pouco mais distraída, talvez com um pouco de sono da festa, talvez tenha bebido, provavelmente tenha bebido. Então, assim, se bebeu, espera ou passa a direção para outra pessoa. O importante é ter responsabilidade e não arriscar. Porque por mais que a Polícia Rodoviária Federal faça a fiscalização, né, não dá para evitar o mau comportamento do motorista. Ele é responsável por si e também pela segurança dos outros. Acho que é isso, André. Muito bem, obrigado pelas informações. E da Freeway, vamos para a 040. Chegada do litoral sul, aqui pela 040. A movimentação, gente, é bastante intensa. Eu vejo aqui informações que chegam de colegas
jornalistas é de que nesse momento, atenção, olha, cerca de 20 quilômetros já de trânsito mais lento no sentido do litoral aqui para Porto Alegre pela 040. Para quem não consegue identificar, esse ônibus, por exemplo, ó, ele vai sair da 040 e ele vai pegar o acesso para a 118, sendo que um carro cortou a frente dele. Isto, infelizmente, é muito comum acontecer. Olha só, o pessoal sai da pista ali, ó, vê que está engarrafado, e aí o que faz? Entra na frente dos outros para acessar a RS 118. Aliás, o dia que essa estrada aqui, a 118, estiver duplicada e em condições até Sapucaia do Sul, olha, vai facilitar e em muito a vida dos motoristas que voltam da praia. Então vejam só, o movimento ele é bastante grande nesse momento na 040. E outro detalhe bacana, que a gente não sabe, mas poderia se pensar em fazer isso, aqui deste trecho, ao invés de ir para Sapucaia, vocês sabiam que esse trecho da 118, ele continua até o extremo sul de Porto Alegre, até a região aqui, Porto Alegre e Viamão, em Itapuã? Então, se essa estrada estivesse toda asfaltada até Itapuã, imaginem só, o acesso para o bairro Restinga, por exemplo, poderia ser feito por ela. Hoje dá para fazer, só que é de chão batido. Agora imaginem quando isso estiver asfaltado e depois o asfalto aqui em direção a Sapucaia do Sul, vai ser a maravilha. Por enquanto, esse trecho ainda está em obras, esse que vai da 040 até Sapucaia do Sul. Já vai facilitar e em muito, principalmente os moradores ali da região do Vale dos Sinos. Portanto, gente, imagens ao vivo, estamos chamando a atenção porque a partir de hoje, milhares de veículos começam a voltar das praias, lembrando que foram mais de 260 mil que se deslocaram em direção só ao litoral norte. São 260 mil veículos. Então, todo dia, a partir de hoje, a gente vai ter essa média de 50, 60, 70 mil veículos por dia retornando para Porto Alegre. No movimento aqui, esse movimento aqui, ele acontece por quê? Porque esses carros estão a cerca de 100, 200 metros desse viaduto que recém foi inaugurado, mas não resolveu muito o problema, né? Amenizou, mas não resolveu o problema. Então, há um afunilamento nesse viaduto que passa por cima, portanto, da RS 118. Né? Aqui a gente vê a rodovia e aqui, então, portanto, a gente tem o viaduto. O viaduto vem para cá, né? Esses carros estão passando pelo viaduto e esses aqui em direção à RS 118. A partir de agora, o movimento vai estar bastante intenso durante todo o dia. A gente vai continuar acompanhando e voltamos com outras informações a respeito do trânsito durante a nossa programação. Deixa eu ir para a redação. Cadê a Lu? Porque foi preso, atenção. Deixa eu chamar a Luciane Coleman. Foi preso nesse momento, a gente falou há pouco, né, Lu? Pois é. Sobre a fuga de 2 homens. Eles fugiram do presídio lá de Santa Rosa. Exatamente, exatamente. 2 presos fugiram, né, nessa madrugada lá do presídio de Santa Rosa e um deles, informação recente de agora, é que foi recapturado. Opa! O preso Fábio de Matos Flores, ele estava foragido, isso, e aí ele foi recapturado, tá? André, só que assim, ó, o outro segue foragido, tá? Porque foram 2, foram o João Francisco Medeiros Costa. Esse aí é o ainda Fábio não de apareceu. Matos Flores. É o de camisa azul. Esse ainda está foragido. O outro é o Fábio de Matos Flores, que é o que segue, então, que é o que foi recapturado. Esse aí, foi recapturado. E assim, ó, ele estava preso por causa da questão de tráfico de drogas, quer dizer, ele já tinha antecedentes e tinha uma prisão preventiva por abuso contra menor. Ainda bem que foi recapturado, né? O outro também tem antecedentes de tráfico. Lembrando para o pessoal que não acompanhou, o que aconteceu é que hoje, 2 horas da manhã, os cães lá do presídio de Santa Rosa, no Noroeste, começaram a latir. E aí os agentes penitenciários descobriram que 2 presos tinham cavado um buraco. Olha ali, ó, o buraco. A gente vê que ao redor ali tá toda a terra, né, dessa escavação. Então a gente não sabe como é que não viram isso. E aí, depois de passar por esse buraco com 30 centímetros de diâmetro, eles ainda pularam o muro lá do presídio de Santa Rosa. Então, um ainda segue foragido, o outro já foi recapturado, André. Muito bem. Obrigado, Luciane Coleman. Meio-dia, 29 minutos. E olha só, daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo. A gente vai falar sobre a previsão do tempo. Olha, o calor, ele continua. Aí a gente tem imagem ao vivo de Capão da Canoa, onde a temperatura nesse momento, 30 graus lá em Capão. Eu vou ali pegar um cafezinho e já volto.
O último dia de 2019 foi escaldante. Em Campo Bom fez 41 graus. É um novo recorde para o mês de dezembro desde o início das medições em 1984. Alguns termômetros ao sol chegaram a marcar 45 graus. Isto é muito calor. Então a gente vai conferir como o primeiro dia de 2020 começa no litoral aí. Imagens ao vivo, Capão da Canoa. Tá quente, 30 graus é a temperatura. Ontem choveu por lá no final da tarde, mas parou no momento da virada e garantiu uma grande festa de Réveillon lá em Capão. Mais de 800 mil pessoas aproveitaram o Réveillon na beira-mar. Nossa, isso é muita gente. Máxima de hoje, chegando a 35 lá em Capão. Repito, esta imagem é ao vivo. E como fica o tempo neste primeiro dia de 2020? Luciane Coleman. Pois é, André, olha, continua quente, né? Ontem choveu, tá quente. mas achei, aí... olha, muito mormaço, a umidade Exato, deve exato. Tá a temperatura não está tão elevada, só que está muito úmido. Isso. Então fica aquela sensação de abafamento. Mas olha, a frente fria que está avançando sobre o Rio Grande do Sul, ela deve romper essa bolha de calorão aqui que está sobre o Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha no mapa que a gente tem aí. Ainda tem risco de temporais isolados nesta quarta-feira. Na costa, olha só, tem previsão de vento sul e pode ter rajada forte, chegando aí a 50 km por hora. O mar fica agitado, ondas de até 4 metros. E aí, ao longo do dia, André, por causa da chuvinha, instabilidade, alivia o calorão. Máxima de 31 em São Lourenço do Sul e de 35 em Santa Maria. Aqui na capital, olha só, 2020, como você disse, começou bem abafado. Máxima hoje ainda é de 34, mas a umidade dá essa sensação de desconforto. Previsão de pancadas de chuva, temperatura mais agradável agora entre a tarde e a noite. Ou seja, a máxima 34, mas vai aliviando, tá? Amanhã a gente tem variação ainda de nuvens, chance de chuva fraca e vento sul. Aí sim, ó, máxima de 29. Na sexta ainda tem nuvens, alguma chuvinha, máxima de 30. E eu já adianto que no fim de semana a previsão para o Rio Grande do Sul é de tempo seco, tá na maioria das regiões. Possibilidade de alguma chuva apenas ali no noroeste, nordeste e vales. Ou seja, quem ficar no litoral ainda vai conseguir aproveitar. Talvez com um pouquinho mais de vento ali na beira da praia, alguma chuvinha, mas não aquele calorão insuportável. Olha só, a condição de chuva agora é de 50% de chance de chuva e a umidade do ar, Lu, 60%, Nossa. o que de fato indica que a gente tem assim uma grande chance de chuva a partir agora da tarde. Há uns indicativos de que às 3 da tarde já estará chovendo em Porto Alegre, apenas um indicativo. Essa é a imagem ao vivo da beira da praia, lotada lá em Capão, hein? Nossa, corajosos, hein? Quem está no sol a essa hora? Tem que estar protegido, né, Lu? Tem que estar protegido. Tem que estar protegido. Lu, um beijo grande, a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Olha só, a gente tem imagens lá da 290 agora, vamos dar uma olhadinha no pedágio em Gravataí. Repetindo, gente, o movimento começa a ficar bastante intenso já a partir de hoje, até na segunda-feira, porque temos quase 300 mil carros voltando da praia. Então, quem vai pegar a estrada, fique atento, fique acompanhando a gente, que a gente está dando todas as informações. 040 muito movimentada também, olha só. Trânsito parado no entroncamento com a RS 118, portanto, tem que ter muita paciência o motorista. O SBT Rio Grande desta quarta-feira, 1º de janeiro, está terminando por aqui. Obrigado pela companhia. Às 19h20 eu volto no segunda edição. Agora é contigo, Débora de Oliveira. Pessoal de casa, boa tarde. A bola está no círculo central do gramado.